Até porque é como leis de trânsito. Você aprende a sinalização de trânsito, ou então você apanha, né, no trânsito, né? Tem que aprender mesmo, aprender mesmo. Então, as normas de Deus faz sentido para a gente, temos que aprendê-las, temos que vivenciá-las. E estamos dizendo aqui também que aqui é o decálogo da lei. E a lei, ela foi dada ao povo de Israel para uma finalidade específica. E eles não conseguiram guardar essa lei. Se bem que muito trabalharam, mas não conseguiram guardar a lei. E então, Deus, vindo à plenitude do tempo, ele envia o seu filho nascido sob a lei para resgatar os que estão sob a maldição da lei. Então, em Cristo, concretiza sim o plano de Deus no que concerne a verdadeira resposta ao que ele queria do ser humano, somente em Cristo. Por isso você vai encontrar em vários lugares na Bíblia, em Cristo e em Cristo. Então, como é importante, nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura e assim por diante. Então, é somente nele que nós podemos agradar a Deus. Bem, mas isso não significa que os 10 mandamentos não tenham o seu valor, o seu teor é significativo para nós hoje, é claro que é. Até porque, se fosse mais dado atenção ao decálogo da lei, tinha menos problemas na humanidade, com certeza. Mas a gente sabe que, através desse decálogo, Deus levou o ser humano a uma conscientização de que ele é verdadeiramente incapaz de responder ao perfeito plano de Deus. A lei é um espelho. A palavra, o decálogo da lei, é um espelho que mostra duas dimensões, para cima e para baixo. Mostra quem Deus é. Até porque começa dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então aponta primeiramente para Deus, em linha vertical. E aí está apontando para quem Deus é e o que ele pode fazer. Então, eu sou o Senhor teu Deus, como disse domingo, grafado em letras maiúsculas, Senhor. E então, o que ele é, mas o que ele fez? Ele tirou da terra do Egito, da escravidão do Egito, da servidão do Egito. Então, trazendo já para a gente, nós temos dois motivos de estarmos aqui para o culto e adorar a Deus e servir, sermos gratos a Deus pelo que ele é, e nós agora com mais sentido, porque vivenciamos a realidade do Novo Testamento, em Cristo, nós estamos em Cristo já, ele já veio e já o conhecemos e ele é a nossa vida. Mas também ele nos libertou, ele nos resgatou da maldição, da escravidão, ele nos libertou, não do Egito, mas da escravidão das trevas para a sua maravilhosa luz. Então temos motivo bem elevado para servirmos a Deus. Temos motivação, viu, irmã Josileide? Quando a pessoa está desmotivada, sem querer fazer uma ação com relação a Jesus Cristo, a igreja, é porque perdeu o foco dessas coisas. Porque nós temos uma alta motivação, né? Uma coisa que trabalha muito hoje aí no mundo, né? E no meio empresarial e nas departamentos de ação, é motivação, palestras motivacionais. E tem várias motivações dado para os vendedores, para os comerciantes, para os empreendedores, para os empresários, a motivação. Mas nós temos uma motivação diferenciada, que é Jesus, é a sua palavra, é o que ele é e é o que ele fez por nós. Quer mais? Então, altamente suficiente. Estamos satisfeitos com Jesus, sim. E ele começa dizendo então: não terás outros deuses diante de mim. Bem, você sabe que no livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 22, olhai para mim e sede salvos vós todos os termos da terra, os moradores da terra,
porque eu sou Deus e não há outro. E não há outro. Então, é o Deus Salvador, o Senhor. Deus é único, Deus é singular. E se a pessoa não compreender isso, não pode ser salvo. Jesus ora isso na sua oração sacerdotal. Que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Diz que isso consiste o quê? Em quê? Vida eterna. E a vida eterna é esta, João 17:3. Que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, está aí. Deixa-me desligar esse microfone aqui, senão vai ficar forte demais. Ok. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Bom, quando Paulo prega a Tessalônica, na cidade de Tessalônica, onde nasceu a igreja, ele disse que eles se converteram dos ídolos para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Se converteram, deixando os ídolos, vos converteis a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, esse mandamento número 1 é altamente evangelístico, aponta para a singularidade do Senhor. Amém? Então vamos à frase. Não devemos duvidar de que Deus é singular. Fácil, né? Né, poeta Jonas? Não devemos duvidar de que Deus é singular. Então, guarde aí essa mente anexa ao mandamento número 1. 2. Não farás para ti imagem de escultura. Bem, aqui esse segundo mandamento, que está aqui no verso número 4 e vai até o verso de número 6, explicando sobre ele, está mostrando sim, se a pessoa errar o alvo, vai ficar perdido e confundido. Então nós não podemos desfocar o Senhor, e o Senhor é Cristo, Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Então, nós não podemos perder o foco. Isso é muito importante numa cidade como Santa Cruz, é um país cheio de deuses, cheio de venerações a entidades diversificadas, para países pagãos também que adoram outras coisas, mas não farás para ti imagem de escultura. Você tem um passado religioso, certamente. Quem teve, né? Alguns não tiveram. Mas quem teve um passado religioso, raramente não se dobrou perante uma estátua, pensando ser a solução para o seu problema, buscando uma intercessão, uma mediação naquele objeto, naquela representação de uma pessoa que já morreu, que você nem conheceu, não sabe quem é. Mas aqui está falando que não deve levar sua confiança de adoração nessa direção. Capítulo 17 de Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor, 17:7, cuja esperança é o Senhor. No verso 5 disse: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Isso num homem vivo. E se foi um homem que já morreu, pior ainda. Ou uma mulher que já morreu, pior ainda, né? Então, não devemos voltar nossa confiança para tais. Se converter dos ídolos a Deus, para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Muito bem. Sinceramente, é uma recomendação. Se você é um devoto de alguma entidade religiosa, quem já morreu, que está vivo, né? Peça perdão a Deus e muda de ideia, se arrependa desse pecado, porque é um pecado diante de Deus. Se volta a Ele, toma decisão para Jesus Cristo. É a recomendação aqui. Terceiro mandamento, mas antes do terceiro, vamos à frase, né? Qual é a frase para esse segundo mandamento? Escultura não farás, nem tampouco adorarás. Dá para lembrar? Escultura não farás, nem tampouco adorarás. Mas o terceiro agora: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É importante lembrar no contexto evangelístico
que nós vamos apresentar o Evangelho de Jesus. E não devemos banalizar o Evangelho, nem falar em vão, mas falar em sinceridade, em verdade, porque carregamos uma mensagem muito nobre, uma mensagem que não pode ser alterada nem tampouco diminuída. E quando falamos de Jesus, estamos tratando daquele que Pedro disse que abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome dado abaixo do céu, 1 Pedro 4,12, é o nome de Jesus. Amém? E ante esse nome, diz a Bíblia, disse hoje de manhã que queria citar esse texto, diz a Bíblia que ante esse nome, ao nome de Jesus, se dobrará todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Esse nome nobre, esse nome santo, esse nome maravilhoso, está falando sim do Deus eterno. Então Jesus é o Deus eterno que se fez carne, é o Deus Filho. Cremos na triunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, todos são Deus e igual poder e existente ao mesmo tempo, consecutivamente. Bem, ou melhor, ao mesmo tempo, né? Vamos então lembrar a frase para o terceiro mandamento no contexto de evangelização. Esse nome santo é: tenha reverência e fé. Dá para entender? Esse nome santo é: tenha reverência e fé. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Muito bem. Nesse contexto, Deus estava dando a lei lá no Monte Sinai para o povo. Eles tinham que parar tudo no sábado. E eles tinham não só esse sábado, mas tinham também o ano sabático. Eles tinham o ano jubileu. Eles tinham essas normas. E o sábado foi explicado aqui por quê. É porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Então está apontando para um descanso. Na realidade, você há de convir que ao parar para analisar a criação como um todo, Deus viu que era muito bom, muito bom. Você para um pouquinho no fim da semana, um dia, né? Nós, como brasileiros, temos 2 dias aí de graça, né? Sábado e domingo. As organizações governamentais e as instituições nem trabalham esses dias, né? É de graça aí, tem 2 dias. Mas, vamos dizer, eu sei que não é todos que ficam sem trabalhar, mas sabemos o seguinte, que quando você para no final da semana, você analisa o que fez e prepara-se para um recomeço, né? É um passo assim, é um intervalozinho para recomeçar. E você para recriar a alma, você vem à igreja, você vem encontrar com os irmãos, você tem mais tempo para adorar a Deus, para estudar a Bíblia juntos, para ter essa comunhão maravilhosa. Então, é um momento para preparação de um recomeço, como alguém já disse, que é o momento quando abastecemos as nossas baterias espirituais, através da palavra, para enfrentar o mundão lá fora, que vamos estar nele durante toda a semana. Bem, nesse contexto, falamos sobre o sábado, lembrando que no Novo Testamento, a gente citou base semana passada, porque nós usamos para descansar, para recriar a alma, para priorizar para o Senhor o primeiro dia da semana, que é o domingo. Foi quando Jesus ressuscitou, foi quando a igreja nasceu, foi quando foi o dia de Pentecostes, foi quando veio a revelação apocalíptica, foi quando a igreja se reunia para adorar, Atos 20, é quando se reunia para confeccionava as contribuições, 1 Coríntios 16, 2 e assim por diante. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A frase é: sendo o dia do Senhor, celebremos com amor. Sendo o dia do Senhor, celebremos com amor. Estamos aqui porque nós amamos a Deus, é verdade? Ninguém está aqui obrigado, empurrado. Não, está aqui você tem prazer em Cristo, na palavra dele.
para o servir, para o adorar com dignidade. Amém? Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Um princípio de reconhecimento de autoridade, não é verdade? As primeiras autoridades são pai e mãe. Quem não aprende a respeitar pai e mãe, logo estará tendo problemas lá fora, na escola, na rua, com a polícia e com as demais autoridades, porque quebrou muitos parâmetros. É reconhecido que a educação começa em casa. Então, honra teu pai e a tua mãe. Através disso, nós podemos então aprender que eles vão passando essa informação acerca desse exemplo da reverência e temor a Deus, submissão e obediência a Ele. A palavra que usamos semana passada foi obedeça alegremente. Obedeça alegremente. Interessante que aqui quando disse, verso 12, honra teu pai e tua mãe, explica por quê. Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o povo de Israel tinha em mente que, havendo a obediência a esse princípio, eles iriam ter uma vida mais longa na terra, não é verdade? Deus iria e prometeu fazer isso. Então, queres vida longa? Bem, vida longa mesmo é vida eterna. João 10, 28, Jesus disse, eu lhes dou a vida longa, a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. Ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Queres viver eternamente? Pertence então a esta família, fazendo parte então desse povo, ao crer em Cristo, membro do seu corpo, parte da sua igreja, salvo, regenerado em Cristo, para estar em submissão a Ele nessa nova família. A frase é: ao filho que aos pais honrar, sua vida irá prolongar. Ao filho que aos pais honrar, sua vida irá prolongar. É a frase para esse momento do quinto mandamento. Sexto mandamento: não matarás. Não matarás. Se matar, pode ir para o inferno. Não pode? Quem morrer, se não for salvo, pode ir para o inferno. Se não for salvo, está perdido. Né? A Bíblia diz, não matarás. Claro que lá, não cometerás homicídio. Homicídio aqui exatamente é matar. Por isso disse, não matarás. Bem, mas nossa missão como crentes, como igreja, é transmitir vida em Cristo. É verdade? É transmitir a mensagem de vida em Jesus. Vamos cantar no final. A mensagem do Senhor, aleluia, cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Não matarás. Aprendemos semana passada que esse matar, ele vai além de uma ação física. Mas ele vai exatamente através de um sentimento de ódio, através de uma atitude de ira, isso pode acontecer. E João disse que já é assassino tal pessoa. Não matarás. Nós temos que transmitir a mensagem do Evangelho, que é a mensagem de vida. Bem, temos que admitir também que a pessoa morre. A pessoa morre ao crer em Cristo. Morre para o mundo e vive para Deus. E o batismo é esse simbolismo, né? Simbolismo. Lembre uma coisa: não matarás. A transgressão a esse mandamento matou o Salvador da humanidade. Matou Jesus. Matou o Filho de Deus. Os romanos, em conexão com os judeus, uns ordenaram, outros executaram, e você estava envolvido, e eu estava envolvido, nós estávamos, mas aqui disse, não matarás. Agora, ao fazer isso, pensaram que fizeram uma desgraça com Jesus, mas cumpriu-se a profecia, veio a salvação para a humanidade, porque Cristo ressuscitou, está vivo, e tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Não matarás. Qual seria a frase então para aqui? Pela vida é que foi dito, não matarás, está escrito.
pela vida é que foi dito, não matarás. Está escrito, Êxodo 20 e o verso de número 13. Muito bem. Não adulterarás, sétimo mandamento. Sétimo mandamento, não adulterarás. Você há de convir que quando se trata do adultério, está falando aqui da pureza, como nós estamos ano passado, pureza de vida. E isso ressalta um princípio da família, do matrimônio, do casamento. Um princípio do casamento. Mas de outro lado também, temos que lembrar que o adultério, ele acontece em várias facetas, em várias nuances, né? Se adultera um produto, ou não? Gasolina, ou não? Não pode adulterar a gasolina? Pode não, não deve, né? Não deve. Mas acontece, né? Pode ter gasolina adulterada, pode ser não estou dizendo que é daqui não, mas estou dizendo que pode ter, não pode? Pode ter um outro produto adulterado, pode ter adulteração na propagação do evangelho. O que é adulterar o evangelho é misturar, é confundir o evangelho, é deixar de apresentá-lo na sua essência. E Paulo falou sobre isso quando disse que se vier um anjo do céu, ou eles mesmos como apóstolo, para pregar outro evangelho, além do que está deixado pelos apóstolos, seja amaldiçoado, porque não pode adulterar o evangelho. Estamos aplicando exatamente os mandamentos no contexto da evangelização. Então, a frase aqui seria, e é: em favor do casamento foi dado este mandamento. A favor do casamento foi dado este mandamento. A igreja valoriza e valorizará, né? A dona vai se casar, né? Vai se casar. Outros jovens vão se casar. Esse negócio de juntar, interessou um outro, só não, está errado. É para fazer uma coisa oficial, legal, perante Deus, perante a sociedade. E você tem uma sociedade bem próxima, que é a comunidade cristã. Tem forma disso acontecer. Nem que seja com um grupo de irmãos, e aqui esse ano já aconteceu, um grupo de irmãos reuniu no início do ano, em janeiro, o primeiro casamento aqui nesse local, de manhã, numa manhã de segunda-feira, foi o casamento realizado aqui, de um jovem que precisava viajar, e ir embora, mas a namorada, então houve o casamento, o cartório veio aqui, fizemos a oração, dando a bênção para o casal, pronto, maravilha. Em favor do casamento foi dado este mandamento: não furtarás, não furtarás. É o 8º mandamento, é o número 8. Você vai já decorando os mandamentos, né? O 8º mandamento: não furtarás. Ao falar de furtar, né, dispensa comentário em nossa sociedades contemporâneas, né? Não furtarás. Por que tantas prisões ocupadas, né? Por que tanto trabalho para a polícia? Por que tanta preocupação de comerciantes? Por que tanta preocupação de cidadãos? Porque há uma ação delinquente de pessoas querendo se apropriar indevidamente. Bem, aí Deus está usando a justiça, a polícia, a instituição humana, mas trazendo agora para o nosso contexto do evangelho, o contexto cristão: não furtarás. Não furtarás os direitos autorais. Não furtarás, né, escondidinho ou disfarçadamente, não faça isso. Não faça isso. É importante que façamos o devido reconhecimento. E agradeçamos a Deus e a pessoa que lhe beneficiou, né? Agradeçamos, reconheçamos e agradeçamos. Muito bem. A frase aqui é: na frase que aqui é dada, honestidade é ensinada. Na frase que aqui é dada, honestidade é ensinada. Muito bem. Só para reforçar a lembrança, fixar
na sua mente. Estamos concluindo, vamos para o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Bem, você sabe que dar um falso testemunho pode trazer implicações sérias juridicamente, né? Juridicamente. E pode levar uma pessoa em países de pena capital a morrer inocentemente. E pode levar, em nossa realidade brasileira, a uma prisão indevida, uma testemunha falsa. Apresentaram para Jesus, acusar Jesus de testemunhas falsas, mas foi contraditório. Apareceu alguns falando outras coisas para poder ver se colava, e realmente foi aceito. Mas na realidade aqui está dizendo, não dirás falso testemunho. É alguém mentir, ser desonesto e tentar denegrir outra pessoa. É aqui está se tratando. Então, falso testemunho. E nesse contexto, nós somos testemunhas de quem? De Jesus. Não somos? Não dê falso testemunho de Jesus. Não vá falar sobre Deus aquilo que Ele não é. Não vamos falar sobre Jesus aquilo que Ele não é. Que seja pregando, testemunhando ou cantando. Falemos a verdade sobre Deus, sobre Jesus. Ele repreendeu os amigos de Jó porque não falaram a verdade sobre ele como meu servo Jó. Está lá no final do livro de Jó. Vocês não falaram a verdade como meu servo Jó, a meu respeito, como meu servo Jó. E o enviado de Deus fala as palavras dele. Não vai adulterar isso, não vai torcer a mensagem, não vai dar um falso testemunho. Bem, a frase aqui é: falsa testemunha ser é grande mal cometer. Falsa testemunha ser é grande mal cometer. Sim, e traz implicações, pode trazer nesse contexto implicação eterna. Porque se você passar uma informação errada sobre o Evangelho para um pecador e ele passar a confiar em uma base falsa, se ele morrer e se perder, você é culpado. Porque foi um atalaia que deu um alarme falso. Temos que transmitir com fidelidade, como testemunhas de nosso Senhor Jesus. Por último, não cobiçarás. É um mundo de cobiça. É um mundo de avareza, é um mundo de correr atrás de coisas materiais desesperadamente. Tem esse mandamento, não cobiçarás. E foi dito lá as várias coisas para não cobiçar. Bem, por isso a frase da semana passada foi cobiça ou contentamento. Cobiça ou contentamento. Na realidade, aqui está apontando para uma coisa justa. O apóstolo João disse que toda injustiça é o quê? É pecado. 1 João 5. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte, mas há pecado para a morte. Toda injustiça é pecado. E aqui disse, não cobiçarás. A frase aqui foi contra a cobiça, mas a favor da justiça. Aqui foi contra a cobiça, mas a favor da justiça. Em um mundo ganancioso, Deus fala em Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, nunca, jamais te abandonarei. Nunca, jamais te abandonarei. Estamos contentes, felizes com Jesus. Estamos realizados. Me reporto agora a Salmo 23:1. Salmo 23:1. Todos sabem de cor. Pode dizer lá vocês aqui na frente? Obrigado por ter ajudado aí. O Senhor é o meu pastor. E o resultado qual é?
como é, Tiago? Bem, você soube que de alguém que é um crente fiel e passou algum problema, alguma dificuldade? Eu soube. Eu soube. Você soube também. Mas a Bíblia não está errada. Quando disse que, quando falei sobre o Salmo 23, eu mostrei que o Senhor é o meu pastor, Ele nunca me faltará. Pode faltar qualquer coisa, mas se Ele está comigo, eu estou realizado. É isso. Estou satisfeitíssimo, não preciso mais nada. Ele está comigo, eu estou com Ele. Que bom, que bom, que maravilha. Não vai faltar nada. Mesmo Jesus estava lá no deserto, sem comer, sem beber. Não estava? Tinha comida lá? Não tinha. O diabo até propôs, a pedra aí, coma a pedra. Não foi? Mas Jesus estava sem faltar nada, porque estava em sintonia com o Pai. Altamente satisfeito com o Pai. Era íntima comunhão com o Pai. Não falta nada para o crente. Tudo é irrelevante. Tudo é obsoleto. Ele é nosso bem maior, nosso bem precioso. Nada me faltará. Eu tendo Jesus. Amém, irmão Libero? Ele representa os outros. Amém. Nada me faltará. Maravilha. Meus irmãos. Aqui foi contra a cobiça, mas a favor da justiça. Os 10 mandamentos nos apontam, e a gente colocou na programação aí, Gálatas 3, 24. A lei, aqui está a lei, os 10 mandamentos, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Você já veio a Cristo? Venho a Cristo, vem agora. Vem, ó, vem, pecador, ó, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Já veio a Cristo? Se não veio, não entendeu nada da lei. Não olhou direito o espelho, nem viu para cima quem é Deus, nem viu para dentro quem é você mesmo. Mísero pecador, necessitado da misericórdia de Deus, infrator da lei, digno de maldição. Corra para Jesus e obterás dele o eterno perdão. Amém? Aqui nós temos essa aplicação fantástica, maravilhosa, dos 10 mandamentos, trazendo o evangelho aos nossos corações. Amém? Nosso Deus e Pai, muito obrigado.